estão promovendo o boicote contra a torcida do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso porque o torcedor vascaíno que quer assistir os jogos do visitante estão tendo dificuldades e a gente vai trazer aqui essas informações. Vamos falar também sobre Yuri Lara, que deu uma entrevista exclusiva a Emanuele Ribeiro. A gente vai trazer os principais pontos aqui. Vamos trazer também um trechinho dessa entrevista aqui para vocês. E vamos falar também sobre empresa que agencia o Ribamar, tá cobrando aí dinheiro do Vasco na justiça e a provável escalação para o Vasco enfrentar o CSA. Então isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe o que é que a gente fala, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, vascaínos e vascaínas! Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado! Aquele abraço, estamos sempre juntos aqui no Comentário Vascaíno. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco tá aqui no nosso Comentário e é um prazer tê-lo junto com a gente. Sempre lembrando, o nosso pré-jogo foi nesta quarta-feira, nesta quinta a gente só tem pós-jogo, a gente mudou as programações aí, então para deixar a galera ligada aí, temos pós-jogo, acabou o jogo Vasco CSA, a gente vai estar ao vivo aqui falando e analisando, debatendo, criticando, comemorando, enfim, a gente vai estar aqui ao vivo falando de Vasco. E olha, vamos começar falando aí as principais informações do Vasco, porque tem um cara aí que tá cobrando o Vasco da Gama. Nem é ele, né? A empresa responsável por ele, a empresa que agencia a carreira do Ribamar. Eles cobram o Vasco da Justiça desde o início de agosto 642 mil, que é o valor aí sobre parcelas de comissões não recebidas sobre o contrato que ele teve com o Vasco 2019-2020. Tá cobrando esse valor do Vasco na Justiça. Já falamos aqui que o RCE parece que tem uma brecha aí, porque a galera mesmo entrando no RCE tá botando o Vasco na Justiça. Mas essa é a situação. Eu vou dizer uma coisa. Eu teria vergonha de cobrar isso aí. Eu sei que os caras estão certos, gente. Mas na zoeira eu teria vergonha de cobrar isso aí, porque o Ribamar fez o Vasco perder esse valor lá na Sul-Americana. Lembra aquele gol que ele perdeu contra o Defensa e Justiça que a gente não passou? Pô, isso fez a gente passar raiva naquela história. Mas enfim, estão cobrando o Vasco aí na Justiça. A informação é do blog do Anselmo Góes. Olha, antes de trazer as informações do Yuri sobre o boicote do Vasco, falar sobre a situação aí do time para enfrentar o CSA. Muita gente não assistiu o pré-jogo, a gente vai recapitular. O Emílio Faro deve fazer poucas mudanças na equipe. O Danilo Boza deve ir para o lugar do Quinteiro, que está suspenso, nem viajou. Matheus Ribeiro deve ser mantido na lateral direita, a priori. Meio campo, Yuri e Andrei Santos. E aí na frente a gente deve ter a entrada de Figueiredo. Figueiredo mais treinou ali. O Egnaldo, segundo informações do Carlos Bebet, do Papo na Colina, treinou no lugar do Raniel em algumas ocasiões dos treinamentos do Vasco essa semana. Mas o Raniel deve ser mantido no time titular. Mas eu tendo a lembrar, como eu falei na nossa live, vamos ficar de olho porque o Emílio gosta de surpresa. Semana passada o Matheus Ribeiro apareceu como titular. Teve outro jogo aí que Gabriel Dias era tido como a opção e acabou aparecendo Léo Matos. O Emílio gosta de surpreender. Então, na hora do jogo, a gente vai ver uma hora antes do jogo qual será essa escalação, mas a provável aí tem a entrada de Figueiredo e de Danilo Boza no time titular. O restante da equipe deve ser igual que venceu a equipe da Tombense por 3-1. E olha, o meia Yuri Lara, daqui a pouco eu falo sobre o boicote que estão querendo fazer ao Vasco da Gama, viu? Mas vamos falar de Yuri Lara, que deu uma entrevista coletiva à nossa colega aí, a Emanuele Ribeiro do GE. E a gente vai trazer um trechinho, mas vamos falar sobre as principais informações que o Yuri Lara trouxe nessa entrevista coletiva, nessa entrevista exclusiva a Emanuele. Ele falou sobre Emílio Faro. Diz que Emílio Faro, ele ressaltou, né, e exaltou a confiança que o grupo tem no Emílio. Falou que o Emílio conhece todo o grupo que ele tem às mãos. E falou que o Emílio tem sim condições de levar o Vasco à Série A, ao acesso. Falou também que o Emílio tem a confiança do grupo e que eles esperam aí, que eles ainda não sabem o que é que vai acontecer, se o Vasco vai manter o Emílio ou não, mas já é o quarto jogador, na verdade, que vem exaltando aí o trabalho do Emílio, né? O Anderson Conceição, a gente vai lembrar, antes do Vasco viajar para Maceió, tinha dito aí, né, que os jogadores querem que a continuação do Emílio. Então, deixa bem claro, né? Faltam 14 jogos, depois desse vão faltar 13. Então o Emílio vai permanecer mesmo aí até o final da
do Campeonato Brasileiro da Série B. O Yuri também falou sobre mudanças estruturais que já estão acontecendo pela SAF. Ele falou que o Paulo Brax já está no dia a dia, que é o cara que eles vão se reportar agora, deixando bem claro que o Carlos Brasil não é mais o cara que vai ser o homem do futebol. O Paulo Brax está no dia a dia, inclusive essa semana estava com o Jorge Salgado conversando no CT, conversando com alguns jogadores. Eles estão nessa situação e ele falou o seguinte, sobre melhorias que estão acontecendo no CT. Já falou sobre o gramado, que já dá para perceber uma mudança no gramado. Falou de algumas dependências do CT que já começaram a ser utilizadas após a chegada da 77, algumas salas que não eram utilizadas. E falou que uma transformação maior deve acontecer no CT do Vasco, que a 77 deve fazer, ou provavelmente o Paulo Brax, na conversa que teve juntamente com os jogadores, deve ter explicitado aí as mudanças que devem acontecer, como a gente já falou, a partir do momento que o dinheiro cair, as mudanças mais estruturais do CT será completado, né? Faltam algumas fases do CT e deve ser completado aí com a chegada da 77. E Yuri Lara também falou sobre sua renovação de contrato. E aí, a gente vai trazer aqui para vocês o áudio desta entrevista que ele deu a Emanuele Ribeiro, e ele falou aí sobre quando foi perguntado sobre possível renovação de contrato. E aí, Yuri, sua renovação vai acontecer? Todos sabem, né, minha vontade, eu sou vascaíno, estou sendo feliz aqui, sou feliz aqui. Mas assim, acho que o foco agora lógico, vontade a gente tem, mas o foco é o acesso, né? Acho que eu estou mais focado nisso, eu procuro até evitar pensar nisso agora, porque realmente o foco maior é a gente subir esse time e com o dever cumprido, né? E a gente começa a pensar em outra possibilidade, pensar em ficar. Acho que o maior objetivo principal agora é o acesso, então estou evitando pensar nisso agora. Né? Vocês viram aí que o Yuri está totalmente focado, assim como todo o elenco do Vasco, no acesso, mas obviamente, né, o cara é vascaíno, vai querer continuar. E o Vasco tem um interesse sim na renovação de contrato do Yuri, mas nesse momento o Vasco vai segurar um pouquinho a onda aí. A única renovação que vem sendo tratada é a do Andrei Santos, mas o Yuri Lara sabe aí, tem contrato até dezembro com o Vasco e sabe que poderá continuar no Vasco, dependendo aí da 77. Olha, vou falar de boicote, meu amigo. Eu tô enxergando isso aí há muito tempo e a galera tá deixando isso aí passar. Aconteceu no jogo contra o CSA, com essa cobrança abusiva, R$ 160 para o torcedor vascaíno e assistir o jogo. R$ 160. No momento que o país está, o cara pagar R$ 160 é brincadeira com a minha cara. R$ 160 estão cobrando a torcida do Vasco. Valor mais de 4 vezes mais do que eles cobram a torcida do CSA. É uma brincadeira, estão querendo abusar, né? Ou ganhar o dinheiro demais ou evitar que a torcida do Vasco vá para o jogo. E a mesma coisa vem acontecendo, mas é em outro parâmetro, no jogo contra o Bahia. E eu já trouxe aqui, trouxe ao vivo, já trouxe essa informação de novo. E falo de novo, porque eu tava querendo comprar, né? Até porque agora eles encerraram as vendas. Outros torcedores que eu conheço também queriam comprar e ninguém conseguiu. Só 2, 3 que eu conheço que conseguiram fazer a venda. E é impossível, eu acho impossível, né? Pela quantidade que eu vi que liberaram de carga de 50-50, que 5 mil ingressos tenham sido vendidos de uma hora para outra da torcida do Vasco. Se eles estavam liberando de 50-50. O torcedor do Vasco, ele não conseguiu fazer a compra para o jogo contra o Bahia. Vai ser uma festa bonita, e isso é muito interessante, mas ninguém conseguiu comprar. O ingresso sempre dando erro, sempre o site dando bug. Algumas pessoas do Bahia falaram que o site estava normal, não estava normal, e ninguém conseguiu comprar esse ingresso. O Vasco já está sabendo dessa situação, inclusive eu também passei essa situação para algumas pessoas do Vasco também para informar. E vamos ver o que está acontecendo, porque, na minha opinião, deveriam dar glórias que o Vasco está na série, que o Vasco está jogando uma série que não é dele e que está levando o público para o estádio, porque o dinheiro vai ficar para eles, o dinheiro não vai para o Vasco. Então eu não entendo essa implicância com o Vasco, com o torcedor vascaíno, para dificultar a ida do torcedor do Vasco para o jogo. É uma festa, gente. Futebol é uma festa. Tem torcedor que tem muito tempo que não vê o Vasco. Com a pandemia que saiu aí, os caras estão continuando aí querendo fazer essas coisas. Eu não concordo e falo aí, deixo todo o meu repúdio a essas situações que estão acontecendo, tanto no jogo do CSA quanto no jogo do Bahia. Não é a primeira vez. O Grêmio e o Cruzeiro também sofreram com essas situações aí, envolvendo essas duas equipes.
Então é isso, agradecer a você que está sempre junto com a gente, aquele abraço, muito obrigado pela sua audiência. Qualquer nova informação a gente volta aqui para trazer para vocês. Aquele abraço, tamo junto e até a próxima.